paixões, beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração. Revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer na tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração.
Boa noite. Uma boa noite a cada um que está assistindo, cada um que está acompanhando mais esse dia que podemos fazer uma meditação, fazer uma oração, estarmos unidos realmente entre amigos, né? E podermos assim também colocar todo o nosso coração diante de Deus. É uma noite assim muito especial. Eu agradeço o convite da paróquia São João Batista, agradeço imensamente o convite que fizeram para que pudesse essa noite motivar, também fazer essa oração junto com vocês. O tema de hoje, né, em toda essa preparação que está sendo feita aí, né, e considerando o pároco de vocês, o Padre Becker, o tema de hoje é amizade. Então pediram para eu comentar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito da amizade. E eu fiz questão de colocar essa música logo no início, Belíssimo Esposo, da comunidade Shalom, que fala uma série de coisas, de fato olhando para Nosso Senhor, e ao olhar para Nosso Senhor, ver nele o verdadeiro esposo da igreja. E eu diria mais, não é? Não só o esposo, mas o amigo da igreja. Por isso eu queria iniciar falando com vocês e comentando um pouquinho, né, o capítulo 15 do Evangelho de São João. E eu vou ler para que a gente também possa, né, ter presente esse capítulo 15 do Evangelho de São João. Como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E eu começo justamente a partir desse evangelho, que para mim é um dos mais significativos quando a gente fala de amizade. Falar de amizade muitas vezes leva a gente a pensar num laço afetivo. A primeira coisa que vem à nossa mente quando a gente fala de amizade é um laço afetivo, né? Porque normalmente é assim, a gente tem amigos na escola, a gente tem amigos, né, no nosso dia a dia, às vezes a gente tem um amigo no trabalho, tem um amigo vizinho, tem um amigo na faculdade, né? Os amigos aparecem por laços afetivos e normalmente por empatia. A empatia quer dizer, é aquela reciprocidade que se tem com alguém. A reciprocidade, ela parece fazer com que nós estabeleçamos laços uns com os outros. Essa é uma das coisas mais ligadas aos nossos sentimentos. E de fato, os nossos amigos em geral são amigos por sentimentos, né? São amigos que a gente tem satisfação de estar, são amigos que às vezes compartilham das mesmas ideias ou de coisas similares, né? Dificilmente a gente estabelece um laço afetivo de amizade com alguém que seja divergente da gente, que fica com um embate de ideias constante. É muito difícil a gente estabelecer um laço de amizade assim. Por quê? Porque muitas vezes as nossas amizades elas são estabelecidas por afetos, por proximidade, por empatia, por coisas desse gênero. Mas eu queria hoje falar de uma amizade que é muito mais profunda. O que o Senhor Jesus nos fala é uma amizade muito mais profunda. O que nos une
é uma amizade muito mais profunda, é um vínculo muito mais profundo do que o vínculo dos sentimentos ou dos afetos. Veja que a primeira coisa que Jesus fala é dizer para aqueles que ali estavam com ele, e a gente lembra que a gente está ali em todos aqueles evangelhos que são as instruções que Jesus vai dando na última ceia, e ele diz para os discípulos, né? Diz para aqueles que ali estavam com ele, que compartilharam, que ouviram ele ensinar, que ouviram ele pregar, que ouviram ele realizar sinais, que viram tudo isso, que compartilharam de todas essas coisas. E o Senhor vai aos poucos introduzindo cada um. Aos poucos ele vai mostrando para cada um aquilo que é do reino, aquilo que é de Deus, aquilo que é da eternidade, aquilo que pertence ao céu. E nessas últimas instruções ele vem falar do amor. E ele une o amor à amizade. Vocês podem ver que a primeira coisa que Jesus fala é que o Pai me ama. E como o Pai me ama, eu vos amo. Ou seja, Jesus torna proporcional o amor do Pai pelo Filho, na Santíssima Trindade, com o amor dele, que é o Senhor, pelos seus. Quando a gente fala Senhor, ou quando a gente chama Senhor, quando a gente diz essa palavra Senhor, quando a gente simplesmente expressa essa palavra Senhor, imediatamente a gente lembra que nós somos submissos, que nós somos menores, que nós nos submetemos ao poderio. Por quê? O Senhor é aquele que possui em suas mãos, como diz o Salmo, não é? O escravo. Assim como os olhos do escravo estão fitos nas mãos do seu senhor, diz o Salmo, assim como os olhos da escrava estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos estejam em vós, ó Deus. Mas é interessante que Jesus, que é o nosso Senhor, ele foi muito além. Ele transformou essa situação de submissão numa situação de amizade. Não quer dizer que nessa situação não haja amor. Há amor também. Mas o Senhor vai além e ele fala: eu não vos chamo agora mais servos. Eu não vos chamo servos. Eu não vos chamo escravos. Eu vos chamo amigos. Eu vos chamo amigos por um fato. Porque eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Quer dizer, Jesus transforma aquilo que é da intimidade divina, a relação de intimidade do céu, Jesus transforma numa relação de intimidade com o discípulo. Como? Revelando. Então, cada vez que o Senhor Jesus revela, cada vez que Jesus instrui, cada vez que Jesus diz alguma coisa, cada vez que Jesus exorta, cada vez que Jesus corrige, ele corrige porque ele tem um vínculo de amizade. Ele tem um vínculo de amor. E não é meramente um vínculo só de afeto. Não é só de afeição. Não é só de empatia. Não. Porque o Senhor, quando vai dizendo tudo, quando ele vai instruindo, quando ele vai realizando todas essas coisas, ele vai nos tornando participantes da sua vida interior, da sua vida íntima. E quando nós nos tornamos participantes da sua vida íntima, essa participação na intimidade de Deus só pode acontecer se eu também me deixar conduzir por Ele. O Senhor fala, eu escuto. O Senhor instrui, eu acolho. O Senhor me diz o que fazer e eu caminho. O Senhor fala por onde eu devo andar e eu percorro aquele percurso. É assim. E é tão interessante porque logo no final ele fala isso, né? Eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos.
porque eu vos dei a conhecer tudo que eu ouvi de meu Pai. E mais ainda, eu vos chamo amigos, e vós sereis verdadeiramente os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vocês poderiam se perguntar, nossa, mas que coisa esquisita. Como é que eu vou ser amigo, né, sendo mandado? Sendo, entre aspas, obrigado a fazer algo. Como é que eu vou ser amigo do Senhor se eu tenho obrigação com alguma coisa? Parece uma coisa incongruente. Quer dizer, parece uma coisa totalmente oposta, parece uma coisa totalmente separada, díspare. Não. Por quê? Se o Senhor conhece toda a intimidade do Pai, se Jesus conhece toda a intimidade do Pai, tudo aquilo que está na intimidade do Pai, Ele oferece para os discípulos, é por saber que ali está o que é mais valioso, o que é mais perene, o que é eterno, o que é o bem e o que é verdadeiro. Ou seja, quando Jesus nos dá as coisas do Pai, falando faça assim, não é simplesmente porque Ele quer um servo cumprindo o que Ele diz, mas é para verdadeiramente nos libertar. É para verdadeiramente nos tornar sãos. É para verdadeiramente nos tornar livres e participantes da sua alegria. Por isso Ele fala, vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer dizer, cumpre aquilo que eu digo e vós sereis os meus amigos. Porque aquilo que eu digo é o que está na intimidade do Pai. Ou seja, o que eu te entrego, disse o Senhor Jesus, não é outra coisa senão a salvação, a eternidade, o bem, a verdade. E aí eu vos pergunto, o que de mais valioso a gente pode querer para alguém? Qual é a coisa mais valiosa que a gente pode desejar para alguém, senão as coisas desse âmbito? O verdadeiro, o bom, o justo, o amável. Não há erro. Em Jesus não há erro. Então, aquilo que Ele manda fazer não é outra coisa senão o bem por completo entregue a cada um de nós. E quando a gente faz, a gente se realiza. É interessante que quem segue a Jesus, quem estabelece amizade realmente com Ele, imediatamente começa a dizer, eu não quero a amizade com o pecado. Eu não quero a amizade com o erro. Eu não quero a amizade com as faltas. Eu não quero a amizade com o demônio. Eu não quero a amizade com essas coisas. Eu não quero a amizade com o mundo. Por quê? Porque todos esses âmbitos vai te fazer perder alguma coisa. E Deus não. O Senhor Jesus só vai te fazer ganhar. Aí está a verdadeira amizade. E é por isso que em Jesus a amizade e o amor se unem. A amizade e o amor se tornam como que, não é? Coisas recíprocas. De modo que amar a Jesus conduz a ter uma amizade com Ele. E querer ser amigo de Jesus significa amá-lo. E aí uma coisa que nos interessa bastante, porque afinal a gente está em preparação toda essa semana, esses dias aí, né? Por conta do nosso amigo, o Padre Becker. E eu conto uma particularidade bem interessante, porque assim, no seminário nós não éramos amigos. Eu e o Padre Becker não tínhamos vínculo de uma amizade estreita por empatia. Pelo contrário, o Padre bem sabe o quanto nós às vezes discutíamos, divergíamos. Bom, até hoje discutimos e divergimos em ideias, em opiniões, em uma série de coisas. Então não é um vínculo empático. Não foi esse primeiro vínculo que se estabeleceu. Mas há um estabelecimento de vínculo de amizade na nossa vida pela fé. Assim como eu amo a Jesus, como o Padre Becker ama a Jesus, como nós temos um amigo em comum, aquele amigo que nós temos em comum nos une numa mesma amizade. E eu posso dizer de coração, né, de coração, que todo esse tempo que a gente tem convivido, né,
e a gente tem convivido de uma maneira um pouco mais estreita, né? Todo esse tempo que a gente tem convivido, a gente convive realmente, né, numa partilha e num amor santo das coisas de Deus, da amizade de Jesus, da sua palavra, né? Da alegria que vem de Jesus. E é isso que de fato nos une. Por quê? Porque no fundo, o que está alicerçando tudo isso não são meramente os meus sentimentos, né? Não são os meus interesses, não são as coisas que eu tenho às vezes para oferecer, porque às vezes eu não tenho nada para oferecer. E às vezes da parte do Padre Becker também não é a mesma coisa. Aliás, da parte do Padre Becker às vezes acontece do mesmo jeito. Às vezes não tenho o que me oferecer, às vezes não tenho o que me dar, às vezes não tenho o que completar, mas o substrato, a coisa mais consistente dessa amizade é o Senhor Jesus. É simplesmente a alegria dele. É essa alegria que nos une. E é justamente isso que faz com que a gente experimente, já aqui na Terra, um pouco do céu. Que a gente já comece a provar aqui na Terra das coisas do céu. Que a gente já comece a sentir aqui na Terra aquele pedaço da eternidade. Quando Jesus começa todo esse discurso do capítulo 15, Jesus inicia fazendo um comparativo, né? Com a videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. E é a partir disso que a gente começa a entender por que realmente nós vamos nos unindo uns aos outros. Às vezes na vida de igreja, a gente vive em igreja como irmãos, mas não é coisa fácil viver como irmãos, porque de fato a gente tem divergências, opiniões, né? Às vezes a gente tem um coração duro, às vezes a gente tem as nossas convicções, a gente tem os nossos traumas, os nossos erros, os nossos acertos, os nossos desacertos, não é? Mas tudo isso tem que ser muito secundário. Muito secundário. Tem que ficar num segundo plano. Porque o que mais importa nisso tudo é: vamos cumprir a vontade de Jesus? Se eu sou amigo de Jesus, você é amigo de Jesus, como eu sou amigo de Jesus, o Padre Becker é amigo de Jesus, e essa mesma amizade nos une, é porque nós podemos partilhar de coisas boas. Nós podemos partilhar da verdadeira alegria, que é a alegria em Deus. Nós podemos partilhar do verdadeiro amor. Não é à toa que depois, nesse mesmo capítulo 15, o Senhor Jesus fala insistentemente: permanecei no meu amor. Ele usa essa palavra permanecer, eu nem sei, mas acho que umas 12, 14, 15 vezes. Não parei para contar, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. Permanecei no meu amor. Ele insiste com isso. Porque não há como estabelecer amizade de verdade sem o amor. Por isso que eu dizia que a amizade é uma coisa recíproca do amor. Quando a gente tem um amigo, a gente ama um amigo. Quando a gente tem um amigo, a gente tem aquela coisa que Jesus nos oferece como sentido do verdadeiro amor. E eu sempre gosto de lembrar, o amor não é o amor do jeito que eu imagino, não é o amor do jeito que você imagina, não é o amor do jeito que o mundo prega, não é o amor do jeito que o shopping vende. O amor, ele é para nós de um único jeito, como Jesus amou. Ele fala: amai-vos como eu vos amei. Quando ele diz dessa maneira, ele está falando, a referência do amor sou eu. E qual é o amor dele? Qual é o amor? Que tipo de amor ele tem? É o amor de doação. É o amor de entrega. E eu digo duas coisas que são características do amor: a renúncia e o sacrifício. Jesus, para comprovar o amor, renunciou a si mesmo e aceitou o sacrifício da cruz. Aí está um amor de verdade. E aí, por que eu dizia então que a amizade
ela é recíproca do amor. E o amor é recíproco da amizade. Porque uma amizade de verdade, ela está fundada nisso. Não é na minha mente, não é como eu acho, não é na empatia, não são nos meus sentimentos, mas é no verdadeiro amor de Cristo. Por isso que, partilhando desse momento tão importante, eu queria aproveitar esses últimos minutos aqui para nós fazermos uma oração de amizade, uma oração de amor, uma oração pelo Padre Becker, né, nesses dias de preparação, em cada um que acompanha, para que cada um também manifeste esse amor de verdade. Nem sempre eu vou gostar de alguém, nem sempre eu vou ter simpatia por alguém, mas isso não me impede de eu ter um amor e uma amizade verdadeiras. Então que nós possamos agora, em nome do Senhor Jesus, pedir que o Senhor Jesus, nesse momento, Ele que é o verdadeiro amigo, Ele que olhou para nós quando nós ainda tínhamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, Ele que viu cada um de nós, tal como viu Natanael, em que ele diz, aí vem um homem de verdade, sem falsidade. E Natanael pergunta, mas como me conheces? Quando estava debaixo da figueira eu te vi. O Senhor nos vê cada dia, o Senhor vê os nossos sentimentos, o Senhor vê o que nós temos no coração, o Senhor vê tudo que perpassa a nossa vida, mas isso não impede do Senhor se aproximar de cada um de nós. Por isso, Senhor Jesus, Tu que estás presente agora aqui, estabelecendo esse laço, esse vínculo de união, estabelecendo essa amizade conosco, Tu que olhas a nós, mas deixa de lado o nosso pecado. E só quando fazes assim é possível nós também nos arrependermos e queremos ter um olhar de amor por Ti. Olha, Senhor, o nosso coração. Olha o coração de cada paroquiano da paróquia São João Batista. Olha o coração do seu pároco, Padre Becker. Olha cada um de nós e vê a reta intenção, ó Deus, em querer te servir. Em querermos verdadeiramente cumprir esse amor que Tu nos dás como mandamento. Como que dizendo, faze isso e viverás. Nós aceitamos tudo isso, Senhor. Nós aceitamos tudo isso e nos dispomos a estar contigo, a viver desse amor, a amar de verdade, a superarmos os nossos egoísmos, erros, medos, nossos anseios, por conta, muitas vezes, da nossa vaidade. Nós muitas vezes temos diante de nós somente o que nós somos. Às vezes nos esquecemos do outro, às vezes nos esquecemos da Tua mão, às vezes nos esquecemos de Ti, mas nesta noite, Senhor, não queremos ser assim. Nessa noite queremos cultivar aquele verdadeiro amor que conduz a uma amizade mais profunda contigo e por ter a Ti como nosso amigo comum entre nós. Estabelece, ó Deus, essa amizade com cada pessoa que frequenta, que participa na paróquia São João Batista. Fazei, ó Deus, também que esses vínculos de amizade possam ser reconhecidos por outros, para que cada pessoa que vê, que se aproximar, possa também dizer, vede como eles se amam. Que não tenha entre nós, ó Deus, diferenças maiores do que o amor. Que não haja entre nós rusgas maiores do que o amor. Que não exista entre nós ideias que faz com que nós diverjamos uns dos outros e que sejam maiores do que a Tua amizade. Que a Tua amizade e o Teu amor estejam acima de tudo. Que possa permear o nosso coração.
Que possam elas estar na nossa mente, nos nossos lábios e no nosso interior, para te servirmos verdadeiramente. E um dia todos estarmos unidos a Ti, nosso verdadeiro amigo, nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Também a Virgem Maria, que ela esteja conosco nesse momento, e que ela, que é a mãe do nosso amigo, possa também zelar, cuidar e interceder pelas nossas amizades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu encerro esse momento justamente retomando aquilo que nós ouvimos no início. Ó belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo. Que assim o Senhor Deus esteja com cada um de vocês, que possa também estar com Ele no coração. E que o meu amigo, Padre Becker, que você também esteja de todo o coração perto de Deus, como às vezes nós estamos perto aqui na terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos por nos acompanhar nessa noite maravilhosa. Que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lado aberto, jorrando rios de vida, de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal.
revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar